Bom dia, nono ano! Aqui é a professora Carmélia para mais uma aula de História. Vamos lá? Estamos vendo Era Vargas, um período governado por Getúlio Vargas, que começou em 1930 e se encerra apenas em 1945. 15 anos de governo. A Era Vargas é dividida em 3 fases: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Na aula de hoje falaremos sobre Estado Novo. Mas, antes de começar, tem um assunto aí para introduzir. Vamos ver? Pois bem, pessoal, a Intentona Comunista, também conhecida como Revolta Vermelha de 35 ou Levante Comunista, foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Foi liderada pelo Partido Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Ocorreu em novembro de 1935 e foi rapidamente combatida pelas Forças de Segurança Nacional. Mas vamos lá ver como tudo isso aconteceu? Em julho de 1935, a ANL publicou um manifesto assinado por Luiz Carlos Prestes, propondo a derrubada do governo. Vargas aproveitou a grande repercussão do documento para decretar a ilegalidade da ANL, ou seja, a Aliança Nacional Libertadora seria ilegal no país. Com essa decretação da ilegalidade, ocasionou o fechamento da sede aliancista e da maioria de seus núcleos e a prisão dos seus principais líderes. Aí, em novembro de 1935, alguns militares e aliancistas e comunistas optaram pela ação revolucionária, promovendo levantes em quartéis localizados na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, que logo se espalharam para outros quartéis em Pernambuco e também no Rio de Janeiro. O movimento, apelidado pelo governo como Intentona Comunista, foi rapidamente sufocado pelas forças governistas. Vargas decretou estado de sítio. O que vem a ser estado de sítio? É uma situação na qual há suspensão temporária de direitos e transferência de amplos poderes ao presidente. E desencadeou perseguições, prisões e expulsões em massa de sindicalistas, operários, intelectuais, políticos, estudantes e jornalistas, acusados de simpatizar com a ANL, apoiar a revolta comunista e promover a subversão da ordem político-social. Entre os presos políticos famosos, estavam o escritor Graciliano Ramos e também a esposa de Prestes, Olga Benário. Prestes e Harry Berger, considerados os principais líderes da chamada Intentona Comunista, foram presos e torturados. E Olga Benário era judia, né? E ela foi deportada de volta para a Alemanha e entregue nas mãos dos nazistas. E acabou lá sendo assassinada, né? Vítima do Holocausto, na Câmara de Gás. Depois desse acontecimento, que foi a Intentona Comunista, que na verdade foi abafado rapidamente pelo governo de Getúlio Vargas, nós vamos ter a terceira fase do governo de Vargas, que dá início em 1937, que é o chamado Estado Novo, certo? Então, pessoal, em 1938, terminaria o mandato presidencial de Getúlio Vargas. Ok. Que, contudo, dava alguns sinais de que não entregaria o poder facilmente. Vargas já estava dando sinais que não entregaria o poder. Então, em 1937, alguns veículos de comunicação da capital divulgaram o Plano Cohen. Preste atenção no Plano Cohen, cuja autoria desse plano foi atribuída aos comunistas, embora tenha sido forjado por integralistas.
Presta atenção, eram dois grupos, né? Os integralistas e os comunistas. E o Plano Cohen foi forjado, certo? Foi uma farsa para colocar a culpa desse plano nos comunistas. Então, vamos lá. No texto constavam planos para levar o Brasil ao caos por meio de greves, depredações, destruição de igrejas e assassinatos de vários líderes políticos para que os comunistas, apoiados pela União Soviética, tomassem o poder no país. Então, esse foi o Plano Cohen que foi divulgado no Brasil como se os comunistas fossem levar o Brasil ao caos e chegar ao poder, né? Tomar o poder pelo caos, pela greve, né? Pelo assassinato, prendendo líderes políticos. Então, chegaria ao poder e com apoio da União Soviética. Vargas, porém, disseminou boatos sobre a proximidade do perigo vermelho. Embora grande parte dos líderes comunistas já estivesse presa ou exilada. Lembrem-se que tinha acontecido a intentona e vários dos líderes comunistas que viviam no Brasil estavam presos ou exilados, certo? Vargas explorou habilmente o anticomunismo em seu próprio benefício, a ponto de concretizar um golpe de Estado. E em 10 de novembro de 1937, iniciava-se assim a ditadura do Estado Novo. Então, gente, foi um plano forjado, né, o Plano Cohen, e Vargas aproveitou-se desse movimento para, né, se autoproclamar como presidente, dar o golpe de Estado e continuar no poder sem haver eleições. Prestem atenção. Então, Vargas assumiu plenos poderes para perseguir, para prender, julgar e condenar seus opositores. A AIB, que apoiou o golpe de 1937 por ser uma agremiação partidária, foi declarada ilegal e fechada. Com a oposição reprimida, Vargas reorganizou a administração pública, tomando as principais decisões em relação ao planejamento econômico nacional, apoio a determinados setores produtivos, controle das organizações sindicais, escolha dos currículos escolares e etc. Então, na verdade, ele a partir desse momento torna-se um ditador e já vinha dando traços de um governo ditatorial anteriormente. Para tornar-se simpático ao povo, Vargas acenava aos trabalhadores brasileiros com festejos, propagandas e benefícios. Então, em 1943, o ditador implementou a CLT. O que vem a ser a CLT? É a Consolidação das Leis do Trabalho, inspirada na italiana Carta do Trabalho de Benito Mussolini. A CLT garantia aos trabalhadores uma série de direitos, como salário mínimo, a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, a carteira de trabalho, entre outros benefícios. A política trabalhista objetivava garantir o apoio político das massas urbanas ao governo, razão pela qual os amparos legais não se estendiam aos trabalhadores rurais. Então, lembrando que a CLT ela estava restrita aos trabalhadores urbanos. Então, todo esse aparato da lei estava restrita apenas aos trabalhadores urbanos. Ainda em 1938, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, responsável pelo recrutamento profissional dos funcionários públicos federais. E em 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, responsável pela propaganda governamental e pela censura também. Uma censura muito grande aos veículos de comunicação, chegando, inclusive, pessoal, a caçar os registros dos profissionais que criticavam o governo.
O DIP organizava grandes eventos patrióticos, como desfiles e comícios, que deveriam representar, segundo a perspectiva governamental, um país unido, feliz e ordeiro, em torno da figura paterna de quem? Do próprio Vargas, sempre próximo aos trabalhadores e às crianças. Então, preste atenção no DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai garantir a censura de qualquer forma de oposição ao governo por meio de jornais, revistas, algo que circulasse naquela época. As realizações governamentais eram divulgadas por meio de músicas, tinha nas cartilhas escolares, festas cívicas e folhetos, nos quais eram exaltados os valores positivos do trabalho como instrumento que garantiria o progresso nacional, e a figura de Vargas como pai dos pobres, a quem a classe trabalhadora deveria agradecer pelos benefícios concedidos. O rádio também foi amplamente utilizado como instrumento político oficial, com a criação do programa Hora do Brasil, atualmente conhecido como A Voz do Brasil, então existe até hoje. Na transmissão radiofônica, Vargas falava diretamente aos ouvintes brasileiros, veiculando discursos em ocasiões especiais. Simultaneamente, a repressão político-policial foi fortalecida, inspirada no nazifascismo. Então, a imagem de pai dos pobres, o rádio como instrumento político e uma forte repressão são características do Estado Novo. Nesse período, com a Segunda Guerra Mundial já acontecendo, ou prestes a acontecer, impedindo a importação de mercadorias, a industrialização ganhou especial atenção do governo. Tornava-se necessário que o Brasil fabricasse bens anteriormente importados, em um processo que ficou conhecido como substituição de importações. O governo passou a conceder facilidades aos empresários, como a redução dos impostos sobre bens e equipamentos industriais e criou obras de infraestrutura para o desenvolvimento de atividades mais modernas. Houve a construção de hidrelétricas, de rodovias e também de ferrovias. Então, houve um impulso industrial no Brasil nesse período, no governo Vargas, no período do Estado Novo. O governo ainda declarou que as reservas petrolíferas existentes no território brasileiro pertenciam à União, proibindo empresas estrangeiras de desenvolver atividades de mineração, metalurgia e exploração das riquezas brasileiras. Pouco tempo depois, o Estado passou a investir na criação de indústrias de base. E em 1940, Vargas obteve dos Estados Unidos a garantia de empréstimos para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, que foi inaugurada em 1941. Em 1942, criou a Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. E em 1945, construiu a Companhia Hidrelétrica do São Francisco para geração de energia. O Estado Novo também defendeu os interesses da agricultura, determinando a destruição de milhares de sacas de café, conforme nós já vimos na aula anterior, e incentivou a diversificação das atividades agrícolas. No âmbito das relações internacionais, o Brasil estreitou laços com a Alemanha de Hitler, o que despertou a inquietação nos Estados Unidos, que possuía um grande interesse no acesso às matérias-primas e ao mercado consumidor existentes no Brasil. Então, quando Getúlio se aproxima da Alemanha, os Estados Unidos já ficam preocupados com isso. Então, o presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt autorizou um empréstimo de 20 milhões de dólares ao Brasil para a construção da CSN e iniciou também um conjunto de ações conhecido como a Política da Boa Vizinhança, que foi umas ações do governo americano para atrair os países da América a seu favor, apoiando os países aliados
contra os países do eixo. Então, a política da boa vizinhança, ela também abrangia empréstimos e benefícios também relacionados à arte, à cultura, ao consumo, conforme os interesses do imperialismo norte-americano. Então, só ressaltando aqui um pouquinho sobre a política da boa vizinhança, é que o modo de vida estadunidense ele era divulgado no Brasil pelos meios de comunicação, enquanto alguns artistas brasileiros, como a cantora e a atriz Carmen Miranda e o pintor Cândido Portinari, ganharam certo destaque nos Estados Unidos. Um dos exemplos mais emblemáticos desse período foi a criação, por Walt Disney, do personagem Zé Carioca, que fez sua primeira aparição no filme Alô Amigos, de 1942. Ao lado do Pato Donald, Zé Carioca apresentava as belezas do Brasil ao som de Ari Barroso e Zequinha de Abreu. A parceria entre os personagens foi repetida em 1944 com o lançamento do filme Você Já Foi à Bahia? Então, pessoal, a política da boa vizinhança trazia essa relação mais estreita entre os países da América e os Estados Unidos, para tentar diminuir o avanço do comunismo nessa região do mundo. E crise e fim do Estado Novo. Então, vamos ver como tudo vai terminar, qual o desfecho dessa história. O Brasil começou simpatizante dos regimes nazifascistas. Depois, permaneceu neutro durante parte da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro, a Segunda Guerra Mundial está acontecendo, Getúlio no poder aqui no Brasil. Primeiro passo do Brasil, neutralidade, certo? Porque havia partidários de ambos os lados dos beligerantes. Porém, o Brasil se aproximou dos aliados em razão de os Estados Unidos concederem empréstimos. Acabei de falar sobre os empréstimos a juros reduzidos e do convite do presidente Roosevelt para que o Brasil se tornasse um dos membros fundadores da futura Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai nascer no pós-guerra. Então, em 1942, ocorreu o rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e os países do eixo. Após o bombardeio a Pearl Harbor, no Havaí, o governo brasileiro solidarizou-se com os norte-americanos e passou a impor algumas restrições aos alemães, italianos e japoneses que viviam no Brasil. Irritados, os alemães bombardearam navios mercantes brasileiros, levando Vargas a declarar guerra aos países do eixo, ao mesmo tempo que autorizou a instalação de bases militares dos Estados Unidos na região Nordeste. Então, preste atenção. Região Nordeste do Brasil, Getúlio autorizou que os americanos instalassem bases militares, isso aqui, durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil passou a fornecer produtos aos Estados Unidos, como café, borracha, cobre e alumínio. E enviou também as tropas da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, certo? Então, a FEB, guarde bem esse nome, Força Expedicionária Brasileira. E pilotos também da FAB, que é a Força Aérea Brasileira, para combates na região de Nápoles, na Itália. Isso lá no ano de 1944. Então, sim, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, enviando para a Itália homens, soldados, para lutar ao lado dos aliados. Quem quiser saber mais, é só acessar o QR Code da página 215. Depois nós falaremos mais sobre a ida de brasileiros para a Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil ao lado dos aliados gerou uma situação contraditória. Enquanto as tropas brasileiras enviadas à Europa lutavam pela democracia contra os regimes nazifascistas, o Brasil vivia sob um governo ditatorial e autoritário. Então, que situação contraditória era essa? O Brasil apoiava, os aliados, lutando contra o totalitarismo, lutando contra o nazifascismo, e aqui no Brasil uma ditadura implantada. Então, essa ambiguidade, essa situação ambígua, fortaleceu as oposições antivarguistas, que passaram a exigir a
redemocratização do Brasil. O que vem a ser essa redemocratização? Tornar o Brasil um país democrático, novamente, porque nós estávamos vivendo, o Brasil vivia nesse período uma ditadura disfarçada. Em 1943, houve novas manifestações antivarguistas. Com isso, Vargas anunciou em maio de 1945 novas eleições. Também concedeu anistia aos presos políticos, restaurou a liberdade de imprensa, extinguiu o DIP, lembram? O Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que censurava tudo que fosse contra o governo, então ele vai extinguir aqui, e vai legalizar os partidos políticos, porque existiam partidos políticos, mas estavam todos na ilegalidade. Vários partidos políticos começaram a se organizar, como a UDN, que é a União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrata, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por apoiadores de Vargas, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que havia saído da ilegalidade. Então, ele vai permitir legalizar os partidos políticos. Todavia, enquanto caminhava aberturas, Vargas estimulou um movimento conhecido como queremismo. Preste atenção nesse nome, o queremismo. Qual era o principal lema do queremismo? Queremos Getúlio. Os partidários varguistas organizaram campanhas e comícios para exigir a permanência de Vargas no poder. Então, o queremismo era um movimento, né, onde as pessoas, né, que apoiavam Getúlio Vargas faziam comícios e com placas, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Então, apoiado por Vargas, o movimento queremismo, porque o medo dele era perder o poder, né? Ele não queria sair do poder. Aí, o que vai acontecer? Lideranças antivarguistas desconfiavam que o ditador, que ainda possuía grande apoio popular, articulava um novo golpe de Estado, certo? Então, as lideranças antivarguistas acreditavam que Vargas ia dar um novo, que ele estava articulando um novo golpe de Estado. Por isso, aguardavam a melhor oportunidade para derrubá-lo. Em outubro de 1945, contrários a nomeações impostas pelo presidente, militares ameaçaram bombardear a residência de Vargas, o Palácio da Guanabara. E este, sem alternativas, renunciou ao cargo. Então, Vargas renunciou porque militares estavam ameaçando bombardear a sua residência. Preste atenção aí no que aconteceu com Getúlio Vargas aqui no fim do Estado Novo. Terminava assim o Estado Novo no Brasil, no mesmo ano em que se encerrava também a Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Pois bem, pessoal, terminamos mais um assunto histórico aqui sobre a história do Brasil. Preste atenção em tudo que eu falei, faça as atividades e tenha um bom dia. Tchau!